Shalom, queridos. Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Quero pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar, ok? Vamos refletir um pouco Salmos 42, no verso 5. Diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Eu quero falar sobre a nossa alma, que é o nosso eu, que faz parte da nossa carne, não é verdade? E nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, há uma luta entre a nossa alma e o nosso espírito. Porque a nossa alma ela tem uma tendência a querer fazer a nossa vontade. Então a nossa alma sempre vai lutar contra nós, vai militar contra o espírito que habita dentro de nós, para que nós não possamos acreditar nas promessas do Senhor, acreditar no propósito do Senhor. Então há uma batalha nossa com a nossa alma. E tem um livro que chama, o autor, não sei se vou pronunciar corretamente o nome dele, que é Brennan Manning. Ele chama esse nosso eu de impostor. Ele fala que o nosso eu é um impostor que habita dentro de nós, né? E, inclusive, o segundo capítulo do livro dele, ele escreve uma carta para ele mesmo, ou seja, conversando com o seu eu, falando com o seu eu. E nós vamos observar aqui que é justamente o que o salmista faz, né? O salmista fala: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? E uma coisa interessante, que a única pessoa que consegue descrever o quanto nossa alma está perturbada dentro de nós somos nós. O nosso eu consegue saber que a nossa alma está perturbada, e o Espírito Santo que habita dentro de nós. E o Espírito Santo, com certeza, ele quer trazer tranquilidade, refrigério para a nossa alma. Mas o nosso eu, a nossa alma abatida, ela tem uma tendência a se refugiar para não conseguir ser confrontado. Porque esse autor vai falar que seria, vamos dizer assim, muito cômodo para o nosso eu, né? O nosso eu, ele se acomoda com a situação que ele está vivendo, porque para uma mudança desse nosso eu, para que o nosso eu tenha um confronto, é necessário o nosso eu se colocar na presença de Deus, estar na posição de quem quer falar com o Senhor. Para quê? Para que o nosso eu possa ser fortalecido, para que o nosso eu possa vencer as batalhas que nós travamos. O autor vai falar isso. Então ele chama do impostor. Ele fala que há um impostor que habita dentro de nós. E nós vamos ver aqui que o salmista fala que ele... Por que você está assim tão triste? Por que você está tão abatido dentro de mim? Você já viu, às vezes nós olhamos para as pessoas e as pessoas às vezes estão tão sorridente, tão alegre, brincando, né? Mas lá dentro daquela pessoa, às vezes aquela alma está abatida, aquela alma está angustiada, e às vezes aquela alegria só é uma coisa externa, não é uma coisa interna, porque nós precisamos estar alegre, porque a alegria formoseia o rosto, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas não é uma alegria que ela só é de aparência. Nós precisamos de uma alegria verdadeira em nossa alma. A nossa alma precisa realmente descansar no Senhor. A nossa alma realmente precisa depositar no Senhor a confiança. E é uma batalha, queridos, é uma batalha constante que nós vamos ter entre como que eu posso dizer, esse conflito
trava a nossa alma com o nosso dentro de nós. E muitas vezes nós queremos esconder. Podemos pensar assim: poxa, eu tenho tanto tempo que eu conheço a palavra, eu tenho tanto tempo caminhando com o Senhor, porque eu ainda estou com esse conflito na minha alma, porque a minha alma ainda está tão abatida. Queridos, o salmista Davi era um homem que tinha comunhão com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem que fala muito sobre essa luta com a sua alma, porque a nossa alma, ela não permite nós enxergarmos as coisas que o Espírito enxerga. Porque nós esquecemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós somos uma criatura diferente, porque agora habita dentro de nós o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele quer revelar para a nossa alma, para o nosso eu, a verdadeira identidade que nós temos em Cristo Jesus. A nossa mente agora é uma mente de Cristo. A nossa mente pertence a Cristo. Mas como nós vamos conquistar essa mente transformada, esse eu transformado? O que nós precisamos saber é que nós só vamos conseguir isso através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nesse livro que eu citei para vocês, o autor chama, como eu falei, ele chama o eu, o nosso eu, de impostor. Então ele escreve assim: cuidado com o impostor, o falso eu, especializado em disfarces traiçoeiros, é a parte preguiçosa do eu, resistindo ao esforço, ao asceticismo, à disciplina que a intimidade com Deus requer. Ele inspira racionalizações como: o meu trabalho é minha oração, estou muito ocupado, a oração deve ser espontânea, por isso só oro quando sou movido pelo Espírito. As desculpas esfarrapadas do falso eu nos permite manter o status quo. É exatamente isso. É exatamente isso, porque o que acontece, queridos? Quando, por exemplo, eu já falo por experiência, você já pegou um dia que você acorda mal-humorado, irritado, e de repente vem você assim, o Espírito falando assim para você: vai orar? Aí você pensa: como vou orar se eu estou tão irritado, se eu estou mal-humorado? Olha a artimanha que o falso eu cria em nós, nos querendo permitir ficar nesse status quo do engano, da mentira, que nós não podemos falar com Deus porque nós estamos irritados, mal-humorados. É justamente nessa situação que nós necessitamos falar com o Senhor. É justamente nessa situação que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Paulo mesmo fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Paulo fala que nosso espírito milita contra a nossa carne. Ou seja, sempre não haverá, queridos, se nós tivermos a ilusão de porque nós temos anos de crente e não vamos travar batalhas espirituais na nossa mente, nós estamos enganados. Porque nós precisamos saber que nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós pertencemos a Cristo. Através do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai formar em nosso caráter, o caráter de Cristo, o nosso pensamento, o pensamento de Cristo. Será que o pensamento de Cristo era negativo? Será que Cristo achava que não era possível as coisas? Nós vamos observar que Jesus fala que: Pai, eu só falo assim para que eles possam saber que tu me ouves. Jesus não tinha dúvida nenhuma que o Pai ouvia. Jesus, como homem, era dependente de Deus, do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele, assim como nós.
Então não tem desculpa para nós falarmos, bom, ele é Deus, ele tinha todo o poder. Não, Jesus como homem, ele era 100% dependente do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele, assim como nós. Nós vamos observar quando ele está no Getsemane, ele fala, olha, o Espírito está preparado, mas a carne não. Jesus estava travando batalha com o seu eu, com a sua alma ali naquele momento. E assim somos nós, querido. E como eu gosto muito desse livro, O Impostor que Habita em Mim, eu gosto desse autor, eu já li também dele a Assinatura de Jesus, o Evangelho Maltrapilho. E o segundo capítulo todinho, ele fala sobre isso, sobre o impostor que habita dentro dele. Ou seja, todos nós temos o nosso eu impostor dentro de nós, que ele milita contra nós, para impedir que nós possamos ter uma mente renovada. O salmista sabia disso. O salmista sabia disso, por isso que ele fala, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está assim tão perturbada dentro de mim? Queridos, como é horrível você estar com a alma perturbada. Quando nós estamos com a alma perturbada, nós não conseguimos encontrar solução, nós não conseguimos encontrar resposta, nós não conseguimos encontrar esperança. Tudo que nós vemos são coisas negativas. Por isso que é importante nós buscarmos o Senhor. O inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Ele sempre vai falar que nós não podemos, se nós estamos irritados, nós não podemos ir na presença de Deus. Se nós estamos frustrados, nós não podemos ir na presença de Deus. Se nós estamos decepcionados, nós não podemos ir na presença de Deus. Se nós estamos tristes com Deus, bravo com Deus, nós não podemos. O inimigo sempre vai lutar contra a nossa alma, colocando esses argumentos em nós para impedir nós de chegarmos na presença do Senhor. Sabe, nós precisamos saber que Deus nos ama, independente da circunstância, porque antes de nós falarmos, Ele já sabe tudo o que está acontecendo conosco. Ele sabe, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso pensamento. A palavra dele fala que ainda que a palavra não nos veio à boca, Ele já sabe, Ele conhece nossos pensamentos. E o que nós precisamos é estar atentos com a astúcia do inimigo, com a astúcia de Satanás que milita contra a nossa alma. Queridos, Satanás não milita contra o nosso espírito. Ele milita contra a nossa alma. É a nossa alma que ele luta, que ele tenta bater, que ele tenta destruir. Porque o Espírito que está dentro de nós, é Ele que testifica a verdade do Senhor, é Ele que revela a verdade do Senhor. Então, se nós acharmos que a circunstância que nós estamos vivendo nos impede de estar na presença do Senhor, nós vamos ficar fracos, abatidos. O salmista, ele sabia que a esperança dele, porque ele fala assim, olha, põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Põe a sua esperança em Deus. Digo para mim, eu digo para vocês, vamos colocar a nossa esperança em Deus. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é bondoso e misericordioso. O salmista sabia disso. Ponha a sua esperança em Deus. A nossa esperança, queridos, é muito bom ter amigos, sim. É bom nós termos o convívio com a nossa família, sim. Mas nem amigos, nem a nossa família consegue ver a batalha que está a nossa alma. Eles não conseguem, porque eles também são limitados, eles também dependem do agir de Deus, do mover de Deus, da atuação do Espírito Santo. Então nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, saber que Ele age ao nosso favor. Eu lembro
eu passei por uma fase muito, muito difícil, mas muito difícil, e eu fui orar. Só que você já se sentiu naquele momento que você não consegue ter palavras de oração? Eu só me prostrei no chão e só pensei, eu não falei, eu pensei, falei assim: Deus, tá doendo tanto, a minha alma tá tão angustiada que eu não consigo orar. Aí lá, Lamentações 3, a partir do versículo 22, se eu não me engano, o Senhor falou assim para mim: quando a tua boca não fala, o Senhor falou para mim, quando a tua boca não fala, mas a tua alma clama, você vai experimentar que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor falou para mim. Então as misericórdias do Senhor para conosco, para aqueles que buscam a sua face, independente, queridos, independente se você já aceitou a Cristo ou não. Se você clamar ao Senhor, se você colocar no Senhor a tua esperança, a tua confiança, o Senhor vai trazer refrigério para a tua alma. O Senhor vai ensinar você a vencer o nosso eu. Queridos, porque o nosso eu, ou ele vive com alto espírito de autocomiseração, ou o nosso eu, ele é egocêntrico. Ele quer ser o centro de todas as coisas, ele é egoísta, ele não pensa no próximo. Então o nosso eu, ou ele vive nesse espírito de autocomiseração, de coitadinho, que ele é o coitado, ele não é o compreendido, ele é o desprezado, não é assim o nosso eu? Ou então ele se acha um bambambam, ele se acha melhor que todo mundo, ele acha que tem que ser o centro das atenções. Esse é o nosso eu. Só para que nosso eu seja transformado, nós necessitamos do Espírito Santo agindo em nossa vida. E o Espírito Santo age. Uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte, que Deus não ouve oração de quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei: você me desculpa, quando o Senhor ouviu a minha oração, eu não conhecia Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei: ao contrário, eu estava tão zangada, que eu estava brigando com Deus. E eu falei assim para Deus, falei: Deus, se o Senhor é tão bom como dizem, se o Senhor realmente me ama, por que o Senhor está permitindo eu passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor? E o Senhor falou para mim: não fui eu quem te machuquei, porque você está escrita na palma das minhas mãos. Oh, queridos, que coisa gloriosa! Eu não conhecia esse Deus. Eu estava tão zangada com Ele. O meu eu estava tão bravo, o meu eu estava blasfemando, o meu eu estava xingando, o meu eu estava se sentindo injustiçada, o meu eu estava assim, me sentindo tão abandonada. Mas esse Deus veio falar comigo através do seu Espírito Santo. Eu pude ter a experiência de Deus falar comigo. Eu nunca tinha lido na Bíblia esse trecho que o Senhor falou: você está escrito nas palmas da minha mão. Eu nunca tinha lido na Bíblia quando o Senhor falou para mim assim: aqueles que eu amo eu provo como o ouro e como a prata. Então Deus fala conosco quando nós clamamos Ele, porque o Senhor tem prazer e o Senhor quer transformar o nosso eu. Ele quer que nós tenhamos um pensamento de Cristo, uma mente renovada. E isso, queridos, é um processo em nossa vida, é uma batalha diária. É uma batalha diária. Por isso eu quero dizer para você, quando você sentir que a tua alma está abatida, que a tua alma está aflita, ponha a sua esperança em Deus, porque Ele agirá quando nós colocamos a nossa confiança nele. Amém? Vamos orar?
Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro por cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Senhor, quando a nossa alma está abatida, só nós sabemos e só o Senhor sabe. Porque muitas vezes, Senhor, nós encontramos com a nossa alma tão abatida que nós não temos palavra para expressar, nós não temos palavras para descrever o que está trazendo tanta tristeza à nossa alma, mas o Senhor sabe. Por isso que o salmista falou: porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Senhor, que cada pessoa que coloca a sua alma diante de ti, ela não continuará com a alma vazia, abatida e aflita, porque o Senhor tem o refrigério. Pai, é isso que eu peço por cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, é trazer o gozo do teu Espírito, é transformar o nosso lamento em alegria. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu oro e declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada ouvinte. Deus abençoe vocês, meu querido. E quando a tua alma estiver abatida, coloca a tua confiança, esperança em Deus, porque Ele agirá com certeza. Shalom, a paz.